Nesse primeiro momento, nós vamos ver um mapeamento de biografia. Por que que eu escolhi biografia? Porque é o mapeamento mais amplo. Se você aprende a fazer o mapeamento de biografia, você faz seguramente qualquer mapeamento, de qualquer espécie, né? Qualquer qualidade, tá? Então vamos lá. Eu quero dar um tempo no segundo momento para perguntas, tá? Então, no desenrolar da aula desse momento, aquelas dúvidas, né, que ficaram, ah, é a hora de você anotar, lembrar, para a gente fazer, ter tempo suficiente de responder principais, os principais questionamentos de vocês, tá bom? Então, já estando anotadinho, a gente pode fazer com mais agilidade. Então, vamos lá. No processo de mapeamento de biografia, você vai, naturalmente, iniciar com uma oração, aí você vai escolher o biografado e vai fazer uma varredura dos textos sobre o texto do biografado, o texto que você escolheu para fazer a análise, né, para fazer o mapeamento. Então, aí você vai ter que recorrer à concordância bíblica, ou ao Google, ou aplicativo que você estiver usando de busca, e aí você coloca ali. Então, por exemplo, Davi. Então, você coloca Rei Davi, textos referentes. E aí você vai coletar todos os textos bíblicos que fazem referência ao seu biografado. Isso é muito importante, porque você está estudando a vida de um personagem bíblico, então você precisa percebê-lo em toda a extensão, né, do texto bíblico. E depois que você fizer isso, normalmente as concordâncias trazem por ordem de presença cronológica, de presença no texto, tá? Então você vai ter lá de Gênesis, depois primeiros do VT, depois do NT, normalmente é sequenciado. E aí você vai anotar esses textos e vai fazer a leitura desses textos. Se é um personagem com um grande número de informações, então você sabe que vai ser uma atividade mais longa, né? Você vai gastar mais tempo, porque você tem mais versículos, você tem mais material de análise, por ser um personagem que está presente, muito presente em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E aí você vai fazer a imersão cultural. A imersão cultural é feita no principal relato, você vai partir do principal relato biográfico dele. Por exemplo, você quer mapear Davi, vamos continuar com Davi. Então, você vai ter a citação de Davi até dentro do Novo Testamento, em algumas citações importantes e pontuais. Né? Mas onde é que você vai fazer a imersão cultural? Onde está registrado o foco biográfico do personagem. Né? Porque ali você vai ter o momento vivencial do personagem. Então, Davi, aí você vai lá, já em 1 Samuel, desse capítulo 16, quando Davi é ungido rei. E aí você vai todo o resto de 1 Samuel e todo o 2 Samuel. Quando o personagem ele é muito amplo, como Davi, eu sugiro você dividir por etapas, tá? Ou por momentos biográficos. Então você pode colocar sobre da unção de Davi até a sua introdução no trono, quando ele foi
Ele foi assumiu o reinado. Dentro do reinado, você pode fazer dois cortes: os 7 anos de Hebron e o restante em Judá. Né? Fazendo esses recortes facilita. E dentro do período também você pode fazer recortes. Então, a implantação do reinado de Davi, os primeiros anos, e o final do reinado de Davi. Né? As conquistas. E o que a gente precisa, e eu tenho dito isso desde sempre, quando nós resolvemos estudar a Bíblia, por mapeamento, por qualquer outro método, não se pode ter pressa, tá? Porque nós estamos garimpando, e garimpo exige dedicação, garimpo exige atenção, o garimpo exige presteza, agudeza, né, de pensamento, pesquisa. E aí, outro dia me falaram assim, Vivi, mas quem não tem o hábito de estudar? Ah, eu, eu não tenho outra coisa a dizer para você a não ser isso. Você vai ter que adquirir. Porque não tem jeito mais. Nem que seja só a Bíblia. Tá? Nem que seja. E você vai descobrir o prazer que é estudar a Bíblia. Eu te garanto. Se você começar de forma sistemática, trabalhar, faz de 2026 um desafio. Você vai ver quando chegar ao final do ano, você está tão habituada, é tão prazeroso, é tão bom ouvir o Senhor. É? Quantas pessoas dizem assim, ah, eu queria tanto ouvir o Senhor. O Senhor está aí falando com você o tempo que você quiser. É só se dispor a ouvi-lo. Só se propor-se a ouvi-lo. É? Então, não é uma questão de gostar ou não de estudar. É de necessidade. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Mas eu tenho uma filha, Lígia não suporta cozinhar. Mas nem por isso ela tem que aprender a cozinhar. Ela cozinha todos os dias para a família dela e ela precisa se empenhar para fazer daquilo uma alimentação mais saudável possível, mais equilibrada possível, mais prazerosa possível. É uma questão de dedicação e de entendimento. Afinal de contas, a gente só não faz o que gosta. Quem é que só faz o que gosta? Isso não existe. Né? Se a gente só fizesse o que gosta, do jeito que eu gosto de dormir, eu não sair da cama. Enfim. Mas a gente tem uma vida, responsabilidade e compromisso. Né? Aí você vai fazer então a imersão cultural. É claro que para uma biografia, a imersão cultural ela não é fundamental, não, ela é indispensável. Porque eu preciso conhecer o mundo que o meu biografado viveu. O momento cronológico, o momento histórico, o momento cultural, o momento religioso, porque isso é que vai dar significado à vida dele. Se eu quero estudar Castro Alves, eu tenho que conhecer o contexto onde Castro Alves viveu os seus poucos anos de vida. Né? Eu preciso entender porque ele morreu de tuberculose. Por que tuberculose matava? Por isso justifica o moço de 24 anos morrer? Era uma coisa letal, era importante. O que traz para mim saber que ele morreu de tuberculose? Foram 24 anos e da adolescência para cima ele teve uma vida muito devassa. Uma vida jogada muito para farra, para noitadas, o que favoreceu a baixa imunidade, as dificuldades e ele hoje, gente, eu estou. Já notaram que eu estou com a mente muito cansada. Foi um final de semana muito cheio, muito abençoado. Muito abençoado. Tivemos o nosso último encontro da regional lá em Poções e foi uma tarde magnífica, uma tarde muito, muito boa mesmo. Mas a minha mente está cansada. Então, começar a gaguejar, vocês aguentam aí que eu pego no tranco. É. Então, então essas informações trazem para mim uma, uma compreensão mais fácil do meu biografado.
as aplicações, aquilo, a razão porque Deus permitiu que a biografia daquele indivíduo, daquela mulher, daquele homem estivesse registrado nas Escrituras, com toda a sua verdade, que isso é uma das coisas mais lindas da Bíblia, que lhe dá, para mim, dentro da minha ótica pessoal, mais credibilidade, é porque o Senhor não passa pano em ninguém. Os escritos trazem com total verdade as imundícies, as sujeiras, como as vitórias e as grandezas dos homens e mulheres biografados. Então, o que eu trago de Davi para mim? O que eu preciso aprender de Davi? A, a, a lição, a razão do Senhor ter permitido a biografia de Davi. Aliás, a Bíblia é muito biográfica. O recurso literário mais usado nas escrituras é o biográfico. Porque, exatamente porque o Senhor precisava dizer: eu estou escrevendo um livro para homens, eu estou escrevendo um livro revelacional para ser exemplo para homens e mulheres, né? Para o ser humano. E o que o pecado faz, o pecado pode fazer, e um coração quebrantado também pode fazer. Então, na imersão cultural, nós temos 4 espaços que a gente precisa, que são básicos para a gente compreender o nosso biografado. Primeiro, você vai fazer uma imersão cronológica, geográfica, histórica e revelacional. Vamos ver uma a uma. A cronológica, você vai localizar na linha do tempo bíblico o seu personagem. Então, se você está estudando um personagem do VT, você tem 6 pontos, né, recortes cronológicos que o seu personagem pode estar ali. No princípio, que são os 12 primeiros capítulos da Bíblia, que é considerado o princípio de todas as coisas. Patriarcas, aí depois você tem os juízes, depois vem o período da monarquia. Dentro da monarquia, você tem 2 recortes importantíssimos: o Reino Unido e o Reino Dividido. Nós temos depois o exílio assírio e babilônico e o retorno do exílio. Quem estuda comigo nas quintas-feiras, ano passado nós estudamos os poetas menores. E a importância de conhecer o pano de fundo, né, o momento o momento histórico, né, um momento cronológico na linha do tempo, conhecer era importantíssimo. Para a gente entender cada mensagem de cada profeta, nós tínhamos que entender em que momento ele estava: antes do exílio, durante o exílio, depois do exílio, porque esse recorte histórico, cronológico, ele dá toda a razão de ser da profecia. A profecia fica límpida. Por exemplo, quando você estuda Amós, Ageu, ele 16 anos depois de Sofonias, profeta que, sim, profeta desculpem, foi Sofonias, que profetizou para os profetas, para os sacerdotes, Zacarias, me desculpem. Ele profetizou para os sacerdotes que tinham voltado e estavam lentos no trabalho do Senhor. Vem Ageu e profetiza 16 anos depois de Zacarias. E o povo continuava parado. E aí Zacarias diz: vocês não estão cuidando das coisas do Senhor, mas estão colocando telhados preciosos na casa de vocês. A prioridade do coração de vocês mudou. Se eu não entendo, se eu não sei o que está acontecendo, a profecia de Ageu perde sentido. O que tem botar telhado bom na casa? Nada.
Eles tinham voltado, eles estavam reconstruindo a vida, era correto, era justificável, mas não em detrimento daquilo que o Senhor havia, porque eles estavam, inclusive, colocando telhado de primeira classe na casa deles, com que dinheiro? A gente não sabe. A Ageu pontua com que dinheiro, né? E Ageu diz, por isso o saquetel de vocês está furado, porque vocês estão roubando do Senhor. Então, entender a importância disso é fundamental, tá? E o último recorte é o retorno do exílio, né? Que aí nós temos um outro momento muito importante entre Neemias, Esdras, na reconstrução e o surgimento do judaísmo. Alguns profetas também profetizaram nesse momento, alguns profetas menores, e é importante saber que eles já estavam na terra, tinham voltado, haviam resgatado a esperança messiânica, né, e o domínio da terra, mas continuaram muito rapidamente a se perder, né? No NT, nós temos dois grandes recortes. Os evangelhos, que são os quatro evangelhos, né? Os três sinóticos e João. E nós temos a implantação da igreja. Na implantação da igreja, nós temos dois recortes também: o missiológico e o teológico. Eles se misturam, porque a construção da nossa teologia foi dentro do movimento missiológico, com exceção dos últimos anos e de um grupo considerável de cartas, que são as cartas de prisão. Foram 4 cartas de prisão e os 3 últimos documentos de Paulo, as 3 cartas pastorais, né? E estas cartas foram escritas, que elas têm um forte teor teológico, principalmente eclesiológico, né? Por conta das pastorais. E essas 7 cartas, elas foram escritas no momento já final. Paulo já não estava em missão. Paulo estava preso, ele foi considerado inocente, teve um tempo muito curto, fez viagens pequenas e sem grande significado missiológico. Ele fez só uma checagem daquelas cidades próximas e foi martirizado, né? Então, dos 13 documentos paulinos, 7 foram escritos no chamado período só teológico, que é esse período final, né? Mas todas as outras cartas dele, todos os outros documentos foram escritos enquanto ele estava caminhando. É importante saber, essa carta foi escrita na terceira viagem. Na terceira viagem, uma carta escrita na terceira viagem é uma carta escrita para igrejas já fundadas, já organizadas, porque na terceira viagem Paulo não organizou nenhuma outra igreja, ele só fortaleceu as que já existiam. Então, se ele escreveu aquela carta na sua terceira viagem, isso me coloca Paulo no aspecto teológico. Ele estava fortalecendo a igreja. As cartas escritas durante a primeira viagem, que é Gálatas, mostra o estado da igreja inicial, né? Aquela igreja Gálatas e as cartas aos irmãos de Tessalônica. É aquela carta de leitinho ainda. Se você lê Gálatas, é um pontuamento chamando atenção muito forte com respeito à lei e à graça, que era a grande disputa que Paulo precisou fazer e levar e que batia de frente com os judaizantes, como a gente viu na aula passada. Ou foi no nosso encontro quinta-feira, não sei, mas eu trabalhei sobre isso, trabalhar Filipenses. Então, o que acontece? É importante demais você fazer essa localização. E quem te dá isso? A datação. São as datas que te dão isso, tá? Então, quando qualquer Bíblia, por mais simples que seja, uma Bíblia de estudo, por mais simples que seja, vai te dar essa informação. Provavelmente foi escrita no ano 55. O ano 55, Paulo já está na terceira viagem.
Foi escrito, na segunda, foi escrito no ano 51, 49. Essas datas te dão esse recorte. À medida que você vai fazendo os registros, o que que acontece? Quando você faz uma biografia de Paulo, por exemplo, no momento que você levanta a vida de Paulo, você já vai levantar todas essas informações. Então, você vai ficar no seu registro lá de estudo. Cartas que Paulo escreveu durante a primeira viagem. Cartas que Paulo escreveu na segunda viagem. Quando você estiver trabalhando esta carta, você já tem essas informações registradas, tá? O outro, a outra imersão é a geográfica. Aí é localização, é mapa mesmo, tá, gente? É ver a localização, é o uso específico de mapa. Nós temos no VT 4 momentos que você pode buscar: mundo antigo, onde viveu os primeiros patriarcas, né? Onde é tido o princípio da humanidade, a rota de Abraão, a rota da peregrinação. Isso os mapas te dão, tá? Conquista da Terra Prometida, na monarquia, Reino Unido e Reino Dividido. Você sabe que tem crente que já leu a Bíblia 40 vezes. E se você pedir para ele explicar o que é Reino Unido e Reino Dividido, ele não vai saber. Se você perguntasse Reino de Judá, Davi foi rei de Judá. Você sabe foram os reis do Reino do Sul? Mas o que é isso? Reino do Sul, Reino do Norte? E esse é um momento importantíssimo na história da revelação da pessoa do Senhor Jesus. Porque a preservação do Reino do Sul, por que, que a preservação do Reino do Sul era uma questão de batalha espiritual? Porque de Judá vinha o Messias. Então a batalha era específica no mundo espiritual. Tá? Então vamos lá. No Novo Testamento você tem o período interbíblico. O período interbíblico são chamados 400 anos de silêncio. Quando foi implantado, eles voltam do exílio, vêm as duas levas, né? Voltam do exílio babilônico. Eles novamente tomam posse da terra, começam a reconstruir a terra, e a Palestina, e nesse momento surge então o judaísmo. Até esse momento, o judaísmo não era uma religião estruturada. Por isso que é muito importante você localizar no seu estudo, você localizar essa questão. Porque, veja bem, o pano de fundo religioso de Neemias é totalmente diferente do pano de fundo religioso de Pedro. Pedro já viveu dentro do judaísmo. Neemias não estava dentro do judaísmo, porque são coisas diferentes. O judaísmo, como religião, nasceu no retorno do povo do exílio. Aí surgem as sinagogas, surge o rabinato, surge a necessidade de se formar uma liderança ética religiosa, então surge o sinédrio. Então, é nesse momento que a religião se estabelece. Acontece 400 anos de silêncio profético. O Senhor se cala. Nesse período interbíblico, nós temos dois momentos muito importantes para entender o Novo Testamento. É o Império Grego, os Macabeus e a implantação do Império Romano. Por que são coisas muito importantes? Porque o Império Grego foi usado por Deus, toda a autoridade é estabelecida por Deus, e Deus estabelece e usa essa autoridade como Ele quer. Boba de quem pensa que Ele está fazendo o que Ele quer. A autoridade é do Senhor e ponto final. Então,
Os gregos foram usados por Deus para fazer uma série de coisas. Vocês viram no NT comigo, não é? A língua, a unificação. E os macabeus foi a restauração do sentimento messiânico. Vimos isso também. E o Império Romano, todas aquelas coisas que vocês viram também em NT. É importante aquele pano de fundo? Demais! Importantíssimo para você entender o que acontece. Aí vem o Messias, nos dias de Jesus, Império Romano e Palestina, as viagens missionárias, esse é um momento também importante, e nós estamos trabalhando nos mapas. O que você vai trabalhar nos mapas? Cidades, distâncias, fronteiras. Tudo isso tem importância para você entender, tá? O momento cultural, o momento social, o momento religioso do seu personagem. E a importância revelacional, marcas históricas, processos disciplinares, consequências sociais. Por exemplo, na nossa biografada, que eu vou trazer como exemplo para vocês, nós temos a presença muito clara do Messias na vida de Obed, neto de Noemi. Né? Ali estabelece-se a linha do Messias. Está chegando, porque Davi virá logo, Noemi era bisavó de Davi. Né? Então, a partir desses links revelacionais, você vai percebendo nesta análise. O contexto histórico. Aí você vai ver algumas coisas importantes. A cultura. Quais eram os costumes sociais legais? Trazendo Davi como exemplo. Por que Mical ficou tão injuriada por Davi dançar? É? O que fez ela ficar tão injuriada daquele jeito? Você só vai entender isso se souber qual era a forma de um rei se comportar no meio da população. Costumes e estruturas familiares, isso é muito importante também. Trazendo Davi como exemplo. Por que choca quem está lendo o texto ao entender a estrutura familiar? Por que Davi não estava junto com os irmãos? Isso mostra claramente como ele era um excluído. Né? Ele era um Zé Ninguém na estrutura familiar. Todos os irmãos estavam na presença do pai com Samuel para fazerem o sacrifício. Davi não, porque ele estava com ovelhas. Poxa vida, não tem um servo para ficar lá. Os outros filhos não tinham atividades. As atividades dos outros filhos não foram devidamente cobertas para eles estarem lá? Não. Quando eu conheço a estrutura familiar, essa informação mostra a posição de Davi na sua família. Vestimentas, alimentação, economia, significado dos nomes, cidade, pessoas. A Bíblia, o nome na Bíblia é muito importante. Né? Eles trazem uma história ligada. E aí você precisa de um banco de imagens, já que você vai fazer muitos mapeamentos em nome de Jesus. Então você vai ter um banco de imagens que você vai guardando essas imagens, porque, como eu disse a vocês, imagem é muito importante para a gente compreender, ter uma noção do que estamos trabalhando. Aí você precisa categorizar isso, fazer a legenda direitinho. Agora, do que eu chamo a sua atenção para você guardar as suas imagens na questão de selecioná-las. Vou dar dois exemplos para você. Aqui nós temos dois exemplos eu gosto mais desse aqui. Aqui. Esse é mais claro para a gente ganhar tempo. Essas figuras retratam Oséias e Gomer, tá? Se você observar, esta figura aqui da esquerda,
ela não tem a força, o significado que bíblico, cultural da época. O que, que nós temos? Essa aqui é uma imagem mais sensualizada. É uma imagem, mostra ali direitinho que é Oséias carregando Gomer, mas de uma forma indevida, que quer se fazer uma leitura paralela. Então, esta aqui já traz uma mais próxima da realidade cultural da época. Moséias paga por Gomer e traz Gomer para perto de si e vou levar Gomer para casa e não com todo esse chamego que o outro Oséias está aqui carregando ela toda sensualizado e tal. Então, esse cuidado você precisa ter ao fazer a sua seleção de imagens. E o revelacional? Então, você vai localizar. Esse recorte, ele está mais ligado quando você trabalha dentro da teologia, tá? Então, se você vai está fazendo uma leitura das cartas de Paulo, trabalhando nas cartas de Paulo, é importante que você tenha essa localização. Na teológica, nós temos dois grandes ganchos: a redenção. Dentro do Novo Testamento, especificamente, você tem todo o projeto da redenção e a igreja. Formação religiosa, formação ética, formação social. O versículo que você está mapeando, ele precisa ser encaixado num processo revelacional ligado aqui. Então, quando você já lê um texto, por exemplo, você está lendo lá um texto de Paulo, que Paulo diz: sujeitai-vos ao vosso marido. Então, você vai localizar se isso é religioso, se isso é ético, se isso é social. Então, a partir deste ponto, você vai começar a fazer a sua leitura. Aí você escolhe o meu grafado. No nosso caso, eu escolhi Noemi, a sogra de Ruth. Então, vamos fazer uma menção cultural cronológica. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho o tempo dos juízes. A história de Ruth acontece no tempo dos juízes. Então, eu preciso levantar as características do tempo dos juízes para eu entender onde eu vou encontrar nas minhas ferramentas de pesquisa, tá? Então, você coloca lá, tempo dos juízes no Velho Testamento, ele vai te trazer um mundo de informações que você vai coletar aquelas que lhe interessam. Também chamado período dos regentes. Ele se estende entre 1390 a.C. a 1030, entre 1390 a 1030. Caracteriza-se pela liderança política, religiosa e militar de um líder que, por instrução divina, unificava e dirigia as tribos hebreias, principalmente em períodos de guerra. Então, nós temos aqui uma liderança, não uma liderança única, assim, estabelecida, né, institucionalizada, mas que surge em momentos de crise. É período de transição entre a teocracia e a monarquia. Quando o Senhor tira o povo do Egito, ele diz: eu vou ser o líder de vocês, vocês vão me obedecer. Surge então a teocracia, que é uma organização política, tendo Deus como a fonte de liderança, todos os poderes estão centrados na pessoa de Deus. Para a monarquia, quando se coloca o homem, um rei, no lugar. Então, o período dos juízes ficou entre esse período de teocracia e da monarquia. Período marcado por uma exacerbada instabilidade espiritual. Desde que houvesse um juízo, o povo servia a Deus. Caso não houvesse, o povo ia atrás dos deuses de outros povos. E o versículo chave dos períodos juízes é: e o povo fazia aquilo que bem entendia. Cada um fazia a sua leitura do que Deus queria.
No período dos juízes, os hebreus passaram por diferentes ciclos de instabilidade política e econômica, além de diversos períodos de conturbação religiosa, submissão a outros povos e posterior libertação, ficando em cada ciclo o povo mais corrupto e devasso. Repete-se 6 vezes a sequência de repouso, recaída, ruína, arrependimento, restauração e repouso. A fé do povo era mais fraca que a dos seus chefes. Então, o que acontecia? O povo, naquele momento, vivia numa total instabilidade religiosa e que gerava uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, uma bagunça generalizada. Quando eles estavam no fundo do poço, aí eles se lembravam do Senhor, arrependiam, o Senhor levantava profetas, o Senhor levantava um juiz, eles se arrependiam, o Senhor restaurava a sorte, eles passavam um tempo em repouso, por seis vezes. Esse ciclo, no período que a história de Noemi aconteceu, era nesse período que Noemi vivia. Normalmente, os juízes hebreus eram vistos e avaliados de acordo com sua determinação religiosa, sendo que os períodos de instabilidade e até mesmo prosperidade eram relacionados com a fé fortalecida, é o caso de Débora. Se o juiz era um juiz de uma fé sólida, a coisa caminhava bem, né? E os períodos de dificuldade se relacionavam também com a queda espiritual ou fracasso de fé. Foi o caso de Sansão, que o Senhor permitiu levantar-se como juiz em Israel. O livro de Ruth. Então, nós vimos aqui onde Noemi viveu era nesse tempo de conturbação. Tá? Então, toda a história de Noemi foi vivida nesse tempo de total instabilidade. Não sabemos a data do livro de Ruth. Alguns indícios nos mostram que o relato de autoria incerta foi escrito no período do reinado de Davi. Quando a gente fala que não sabe quando foi escrita, porque você não sabe em que período desses anos que essa história aconteceu. Então, se eu não tenho uma data precisa, eu levanto o período. Né? Porque em qualquer momento, neste tempo, tinham aquelas características. Entende-se, a grande maioria entende-se, que o livro de Ruth foi escrito durante o reinado de Davi para trazer a sua genealogia. E é interessante isso, provavelmente seja verdade, porque a história do tempo que foi escrito, porque essa era uma das histórias mais amadas, a história de Ruth, o amor de Ruth e Boaz, era uma das histórias mais amadas pelos judeus que passavam de forma oral as suas histórias, né? Vou fazer uma imersão cultural geográfica. Nós temos aqui Moabe. Nós temos dois locais geográficos importantes: Moabe e Belém. Tá? Então vamos lá, Moabe. Aqui nós temos a região, o reino de Moabe, tá? E o reino de Judá. Moabe é uma distância aproximada entre Moabe e Belém, mais ou menos 300 quilômetros. Moabe ficava num planalto a leste do Mar Morto, cerca de 1.000 metros acima do nível do mar. Região favorável à produção agrícola, grãos, cereais e uvas. Foi o que chamou a atenção do esposo de Noemi. Né? Era um lugar fértil, era um lugar com probabilidades dele ganhar dinheiro e, enfim. A criação de ovelhas era outra atividade importante na economia de Moab. Aqui a gente percebe, já tem uma coisa que te chama atenção. O que tirou a família de Noemi de Belém
foi a instabilidade econômica e o olho grande em Mamon. Então a gente já a proposta de deixar Belém, a sua terra, onde está a sua família, onde está o seu Deus, onde estão as suas origens, para ir para Moabe, a motivação já fica clara aqui, se a gente sabe o que Moabe representava naquele momento. A origem dos Moabitas, povo fruto do incesto praticado entre Ló e sua filha mais velha. Principais divindades, Quemos ou Camós, era um deus cananeu da guerra e destruição, possivelmente um dos muitos filhos de Raul e Acera. Moloque era o outro deus muito importante para eles. Significava rei em tradução livre. Seus seguidores ofereciam seus filhos em sacrifício ao deus. Os filhos sacrificados seriam chamados de moleques ou moloques. Deixar Belém para ir para um lugar desse por motivação financeira, duro, né, gente? Quais as relações com Israel? Os moabitas foram reprovados por Deus, pois não foram hospitaleiros com os israelitas quando saíram do Egito. Moisés, Moisés estava vindo por aqui. E aí ele precisava passar por Moabe com a turma toda, porque o alvo era atravessar neste local aqui o Rio Jordão e atacar Jericó, que era seguramente a cidade mais difícil de ser seria entrar em Jericó, conseguir derrotar Jericó, seria uma porta aberta para a conquista. Então, Moisés pediu permissão, só permissão, para que eles atravessassem aqui o. Para fazerem, né? Chegarem em Jericó. E eles não deixaram. Nada, deixa esse povo aqui, vocês vão. Aí tiveram que fazer um trecho mais complicado. Fizeram todo este trecho aqui, dobrou-se quase o tempo ainda de entrada. E aqui nessa região teve uns problemas graves, sérios, né? Que a gente sabe, mas que não tem tempo de falar agora. Então vamos lá. Baraque, o rei moabita, ainda contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Oprimiram Israel por 18 anos sob o domínio do rei Eglon. Houve um período de domínio e opressão que o rei Eglon de Moabe fez a Israel. Belém. Significado: casa do pão. Localização: uma aldeia localizada em um monte. Aqui nós temos Belém, pertinho de Jerusalém, na região da Judéia. Cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, uma região fértil. Belém significava casa do pão. Outros nomes, Belém Efrata ou Belém de Judá. Relatos importantes: morte e sepultamento de Raquel, esposa do patriarca Jacó. Cidade natal do levita, contratado por Mica, um efraimita, que decidiu começar sua própria forma de culto religioso. Local onde nasceu o rei Davi, precioso local onde nasceu nosso Salvador, o Verbo encarnado. Imersão cultural, histórica e revelacional. Aqui nós temos significado dos nomes. Elimeleque, meu Deus é soberano. Ele poderia ter reafirmado esta verdade que foi lhe dada ao nascer e não levar a sua família, tirar a sua família da casa do pão para a casa de Moloque. Noemi, agradável, suave. Malom, doença, enfermidade. Quilion, definhamento. Aqui nós temos um fato importante. Os dois filhos de Elimeleque e Noemi nasceram doentes e provavelmente permaneceram doentes. Isso dava a Elimeleque uma responsabilidade maior e um peso maior também de cuidar da família.
Mara foi o nome que Noemi decidiu chamar-se. Amargura. Ruth, amiga. Orfa, nuca, força da juventude. Orfa era muito posicionada. Interessante, gente, a questão dos nomes. É isso mesmo, forte. Orfa parou, ponderou e falou: esse trem não vai dar certo. Eu vou voltar mesmo. Boaz, rapidez. Obede, servo ou adorador. À medida que você vai mergulhando na história de Noemi, o significado dos nomes traz muito holofote, muita luz. Costumes sociais, vida familiar. Eu preciso entender como é que funcionava uma família, porque eu estou biografando uma mulher dentro do núcleo familiar e que, de fato, é a história da família de Noemi que está sendo contada. A liderança da família era restrita ao marido. Então, isso diz para mim que Noemi, ela teria que deixar Belém por força da autoridade do seu marido. A migração familiar era comum nos dias do juízo entre as tribos, não em nações pagãs. Dentro da Palestina, dentro ali de Israel, você podia migrar entre as tribos, mas não para outras nações. Em caso de viuvez, cabia à esposa as decisões de cunho familiar, caso estivesse sem a cobertura dos filhos, que é o caso de Noemi. Então, aí a gente entende que todas as decisões partiram de Noemi, ela estava debaixo de uma estrutura familiar que lhe dava poder para isso. Casamento com gentios era condenado pela lei de Israel, mas nos tempos dos juízes pouco era observado. O casamento ficou muito livre nesse momento. As viúvas jovens eram orientadas a um novo casamento, especialmente as sem filhos, para que pudessem, com o novo casamento, garantir proteção e provisão para as suas vidas. As viúvas que optassem por ficar na casa do falecido marido estariam sujeitas à cobertura social dos sogros. Foi isso que Orfa não escolheu não fazer, né? Ela preferiu voltar para a cobertura dos pais dela. Mas Ruth abriu mão de tudo e continuou, ela se manteve dentro da proteção da família do seu marido. Nós temos a lei do resgatador dentro da história que então a gente tem que entender que lei é essa. Se alguém do seu povo, está lá em Levítico, se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que a vender conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o dinheiro de resgatá-la de quem a comprou. Foi exatamente isso que aconteceu com Boaz. Boaz não era o parente mais próximo de Noemi. Tinha um à frente dele. Então, a lei dava a ele esse direito, a não ser que ele abrisse mão, foi o que aconteceu. O resgatador em hebraico, Goel, presta atenção que isso aqui dá razão de ser do livro de Ruth, tá? Na revelação bíblica. O resgatador em hebraico, Goel, que vem do verbo Gaal, redimir, é também chamado parente redentor e vingador. O resgatador era um parente não tão distante e influente, a quem a família podia em geral recorrer quando a sua linhagem ou seus bens corressem o risco de ser perdidos. De acordo com as exigências do casamento levirato, o parente mais próximo do falecido deveria casar-se com a viúva, para que o nome desse não fosse extinto. Isso significava que a família do marido era responsável por cuidar da viúva. Nós temos na figura de Boaz o resgatador, aquele que vem tirar da legalidade de família, de filho, de cobertura, tirando, resgatando, tirando das mãos
daquele que usurpou. Porque quando eles saíram da cidade para ir para Moabe, eles venderam, eles tinham que fazer dinheiro para vender, né, para viajar. E as terras que ficaram foram invadidas por parentes. Então, era isso que precisava ser resgatado agora, que Noemi voltou. Aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido nas decisões erradas, né, nas saídas da casa do pão. Aí vem o Senhor, levanta um resgatador, aquele que por direito vai dar novamente a posse de tudo que é direito para os seus filhos. E no caso específico de Ruth, a Ruth tinha optado por ficar na casa de Noemi. Então, esse resgatador tinha que se casar com ela também. Foi isso que o cara não quis. Falou: com o campo até eu fico, mas eu não quero me casar com Ruth. Então ele falou: mas você tem que fazer isso. O resgate é completo, não é meia boca, não. Né? E Boaz estava disposto a dar todo o direito. Tudo aquilo que foi perdido, que foi usurpado, que foi roubado pelas decisões erradas de Elimeleque, o Senhor, Boaz queria ser o resgatador e devolver tanto a Noemi quanto a Ruth. A lei da respiga é outra lei que a gente precisa entender. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. Levíticos 19, 9. O que essa lei dizia? Quando você está fazendo a colheita do trigo ou da cevada, dos grãos, então você passa a foice e tira, e não volta a passar a foice e nem apanhar os grãos que caírem no chão. É? Para quê? Esses grãos vão ficar lá. No final do dia, ou mesmo enquanto a colheita está sendo feita, os pobres e os carentes podem fazer a respiga, ou seja, recolher aqueles grãos que caíram, para atender o sofrimento, né, do outro. E por fim, o ritual da tirada do sapato, que é um outro ritual que aparece e que precisa ser entendido. Que era o ritual da tirada do sapato? Era a prova de cessão de direitos. Né? Era um documento, uma legalidade. Era feita na porta da cidade onde ficavam reunidos. As decisões eram tomadas, né? Então, quando se tinha uma decisão legal a ser tomada, reunia os principais líderes da cidade ali, e ali aconteciam os diálogos de acertos e trocas, né, necessárias. Então, o sapato simbolizava a tomada de posse do terreno, e tirá-lo era renunciar a todo o direito de colocar o pé no terreno. Boaz redimiu a propriedade de Elimeleque e recebeu Ruth como esposa perante as testemunhas. Agora, olha que interessante. As testemunhas mencionaram Raquel e Lia. Ao pronunciar sobre Boaz e Ruth, a bênção, né, sobre Boaz e Ruth, dessa forma estavam aceitando Ruth na família de Israel. Dando, né, a legalidade do casamento. E a lei da descendência. Junto com a propriedade, tomei com esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal deles. Vocês hoje são testemunhas disso. E o livro termina dizendo que Ruth pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. E aqui eu não vou ter tempo de fazer as aplicações, mas vou mandar esse slide para você que não tem o slide. Quem estudou Ruth, acho que tem uns 2 anos que fiz estudamos na sala virtual, mas aí você tem aqui as aplicações. Eu preferi fazer assim, tá?
capítulo por capítulo, porque eu queria tirar tudo que podia de Noemi. Então, rapidamente, assim, o capítulo primeiro. O que que está ali? Noemi era uma esposa submissa. Eu sei que Noemi era submissa porque, ao fazer a pesquisa, a imersão cultural, eu vi que naquele momento as decisões eram absolutamente patriarcais, era do homem. Então, Noemi tinha o coração totalmente submisso e foi com Elimeleque. Não perdeu os valores e a fé mesmo em terras de Moabe. A gente sabe disso por quê? Porque ela ensinou Ruth sobre o Deus de Israel. Ruth viu em Noemi o Deus de Israel. E Ruth deixa bem claro isso. Em tempo de dor, manteve-se atenta e proativa. A gente vê lá no versículo 6. Uma mulher viúva que perdeu seus dois filhos, já com uma idade avançada, ela ficou atenta àquela situação e pensou: o que que eu posso fazer? Vou voltar para minha terra. Manteve um coração responsável, mentorando suas noras. Eu acho interessante porque durante a caminhada abre o coração para suas noras e sem egoísmo lhes aponta o que melhor deveriam fazer. Desenvolveu laços afetivos de mãe e serva de Jeová. No versículo 10 isso fica claro, né? Análise fria e determinada da situação. Ela abre o jogo para Órfã e Ruth. Né? E respeito pela decisão tomada. É interessante, quando Órfã diz, vou voltar, e Ruth diz, não insista mais, acabou esse assunto. Então, essas coisas no capítulo 1, eu vi em Noemi, e eu pude ver isso em Noemi, porque eu tinha feito um apanhado bem profundo do momento da cultura dessa mulher. Não fugiu de seu coração estraçalhado. Ela enfrentou a sua dor. Eu não quero ser chamada de graciosa. Eu sou Mara. Eu acho muito interessante isso, porque fugir, gente, não adianta. E eu percebi e reforçou no meu coração essa ideia estudando Noemi. Ela só pôde chegar lá ao final com Obed nos braços porque encarou a sua dor. Disse: eu não vou fugir da minha dor, mas eu não posso transformar a minha dor em inércia. Né? Agora, interessante, ela deixou-se cegar pela dor e não percebeu o cuidado de Deus. Noemi não voltou de mãos vazias para Belém. Ela tinha Ruth, que ela diz: quero ser chamada de Mara porque eu não tenho mais nada. Eu estou voltando para minha terra de mãos vazias. Ela não voltou de mãos vazias. Deus tinha dado Ruth para ela, mas ela não percebeu. Noemi tinha uma casa do pão para voltar. É interessante que quando o Senhor me mostrou isso, eu fiquei assim tão grata, né? Casa do Pão estava lá, ela esperando só a decisão de Ruth. E aqui a gente tem o capítulo 2, o capítulo 3, e eu terminei para mim, porque eu sempre achava Noemi uma sogra muito da ruim. Eu tinha uma visão totalmente diferente de Noemi. Que foi totalmente desconstruída no estudar. Não, ela é uma mulher magnífica. Ela me ensinou muito e ela está ali para ensinar muito. E eu vi que eu tinha uma leitura desse paradigma, dessa fortaleza social da rivalidade entre sogra e nora, que é uma construção social e uma fortaleza espiritual do mal. Então, o que que eu vi ao estudar? Que Noemi foi uma excelente sogra. Ela foi altruísta, consciente, lúcida, verdadeira, respeitadora. Órfã e Ruth foram excelentes esposas e noras. E Noemi, Orfa e Ruth foram excelentes amigas. Então, ao estudar Noemi, quebrou-se essa fortaleza esse paradigma, essa fortaleza social criada da rivalidade entre sogra e nora. Quando nós estudamos um recorte, o que, que é um recorte? É aquele personagem que ele não tem
muitos elementos de análise, né? Ele entra na história, ele entra na história da revelação, ele entra na história dos personagens bíblicos, mas não nos traz muito, ah, não tem muita relevância, não por eles mesmos, e a gente vai ver isso, mas pela pequenez de informação, né? A gente tem muito pouca informação a respeito. E eu estudei tem umas 2 ou 3 semanas, Susana, Evódia e Sintique, que são 3 mulheres presentes no Novo Testamento. Evódia e Sintique ainda se fala um pouco mais delas, porque elas eram as confusorentas, né? Mas Susana não. Então eu quero também despertar você a mapear esses improváveis, sabe? Essas pessoas que não são, que não têm a relevância. Às vezes é um versículo só que fala sobre elas, que é o caso de Susana. Então, mas por que o senhor deixou registrado lá o nome dela, né, na situação específica? Tem que chamar a atenção, tem que despertar em você o interesse em entender por que está ali. Não é gratuito. Você tem que entender que tudo que está nas escrituras tem uma proposta, é uma carta, é a carta de amor do seu Deus para você, é a carta do seu amado para você. Então, tudo que ele escreveu é importante, né? Então, vamos ver aqui como eu mapeei Suzana. Talvez você não está lembrada nem que Suzana é essa, né? Mas vamos lá. É isso que tá. A gente precisa. Olha, tem mais ou menos umas 2 semanas que eu estava lendo, até compartilhei quinta-feira com as meninas isso. Estava lendo aquele texto de João, quando o Senhor diz a 2 discípulos assim: vá até a cidade, quando ele precisava de um lugar para fazer a Páscoa, né? E vocês vão encontrar um homem com um pote de água no ombro, se dirijam a ele e ele vai levar vocês. Gente, quando eu li isso, eu falei, Senhor, um homem com um pote de água nos ombros. O Senhor foi tão específico, não apenas para aqueles discípulos, mas por que o Senhor deixou esse registro aqui, dessa forma tão clara? Né? E aí eu já anotei lá, um homem com pote de água, tem coisa aí. E eu vou buscar do Senhor. Vou perguntar a ele por que ele deixou esse relato tão lindo, tão específico, né? Para os discípulos não errarem o caminho. Quais são os homens com potes de água que podem estar passando por nós, ou que situações que podem passar por nós? Que às vezes a gente nem se apercebe que o Senhor está tentando ser tão específico na palavra dele, né? Conosco. Mas isso é uma outra história. Vamos começar aqui. Então, o versículo que fala de Susana é só esse. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade. Isso aqui é a implantação do ministério do Senhor, né, nos primeiros milagres, primeiras ações lá na cidade de Cafarnaum e de Nazaré da Galiléia. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 o acompanhavam, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana, a nossa Susana aí, e muitas outras que os serviam com os seus bens. Então, Susana era uma mulher que fazia parte do grupo andarilho do Senhor Jesus, né? Daquele grupo de que era uma característica. Haviam certos rabinos, não apenas rabinos, mas filósofos também na época tinham essa postura, dos seus alunos seguirem, né? Andarem, não terem um pouso. Eles andavam e, enquanto andavam, a proposta era essa: aprender a viver no caminho. Então, quando eu estou vivendo com você, eu estou ensinando você. Mas tinha que ter um grupo de apoio.
né? Um grupo especificamente feminino, cuidava dos alimentos, cuidava das roupas, onde eles chegavam, eles se hospedavam quando podiam hospedar em pousadas, né, em estrebarias, enfim, nos lugares que poderiam recebê-los em hospedagens, ou então eles montavam as suas tendas, o que era também muito comum. Eles tinham as tendas, eles montavam e dormiam ao relento, mas precisavam, não ao relento, nas tendas, né, mas ah, fora dos espaços, nos espaços livres. E as mulheres cuidavam da alimentação, cuidavam das roupas, davam esse apoio, tá? E era uma coisa comum. Então, fui lá no meu banco de imagens, essa que eu não tinha, achei muito interessante, e era exatamente isso: essas mulheres caminhavam com Jesus. Era um grupo de mulheres que andavam com Jesus e os seus discípulos, é, levando o evangelho do reino. Não era uma vida fácil, não. Era uma vida de andarilhos, com poucos recursos, e, e a gente pensar que Joana, né? Uma mulher da alta sociedade, Susana, e nós vamos ver que Susana também era uma mulher da alta sociedade, porque ela tinha bens, abrir mão, né? Abrir mão para seguir Jesus, para dar apoio com tanta confiança que elas estavam seguindo o Messias, é bem interessante. Então vamos ver, Susana. Sushaná significa lírio, símbolo de pureza, devoção e beleza no meio do campo. Susana surgiu como discípula no meio da multidão, destacando-se pela sua cura e pela resposta de entrega a Jesus. A cura de Susana pode ter sido uma cura espiritual, porque o versículo pontua isso, que aquelas mulheres ou tinham sido libertas de espíritos malignos ou de doenças, né? Então, nós não sabemos que cura chegou até Susana, mas nós sabemos que ela recebeu uma cura, ou uma cura espiritual, ou uma cura física. E em resposta a esta bênção na sua vida, ela resolve seguir ao Senhor. Era uma das mulheres que seguiam Jesus, ajudando e os seus discípulos com seus próprios recursos financeiros. Aqui então nós temos a situação, o status social de Susana. Claro, claramente. Aquelas mulheres, Madalena, Joana, esposa de Cusa, e havia outras também, mas essas são citadas nominalmente. Elas eram mulheres ricas da alta sociedade, que, se não da alta sociedade, não, se não da alta corte, mas de status social elevado, e que serviam ao Senhor com seus bens. Elas mantinham os recursos financeiros dela, elas mantinham a, a, a logística nos acampamentos, nos transcursos, né? O deslocamento. Então, essas mulheres, elas serviam ao Senhor com os seus bens. Então, isso pontua, isso coloca Susana numa posição de um status social elevado. Podemos presumir que se Susana era solteira ou bem jovem e nunca casada ou viúva, por ela estar presente da forma que estava e sem citar, né? Joana, a tradição afirma que Joana não seguia Jesus de forma física, né? Mas ela tinha servas que estavam ali em nome dela. Eu particularmente acho que ela fez a mesma decisão de Susana, mas não sei como é que Cusa entendeu isso, né? Enfim, talvez eles também já não estivessem bem, ou enfim. Mas Susana não tem nenhum vínculo, ela, não, ela é sozinha, ela é só Susana, né? Alguns afirmam que era irmã de Joana, esposa de Cusa, ou irmã de um dos seguidores masculinos de Jesus. A probabilidade dela ter alguma ligação com um dos discípulos é mais provável dessas situações.
Mas a Bíblia não afirma. A Bíblia só traz a seguinte informação: ela foi curada e ela servia ao Senhor com seus bens e caminhava junto com o grupo. Então, o que que eu aprendi com Susana? Susana não ficou presa à memória do que sofreu. Não usou sua nova vida para, mas usou a sua nova vida para caminhar com o Senhor. Não somos definidos por nossa dor, mas pela presença de Jesus em nossa história. Eu nem me apeguei assim ao fato de que ela poderia ter voltado a viver, né? Se livre de demônios ou se livre de enfermidade, vou continuar aqui usufruindo da, do meu lugar, do meu status, do meu conforto. Mas ela ressignificou a sua dor. Né? E nós precisamos também fazer isso. E entender uma razão muito maior. Ficar presa ao passado, ficar presa àquilo que Jesus já levou à cruz, é de uma, é de uma insensibilidade para com o Senhor muito grande. Eu falo isso para mim. Sempre que eu me percebo presa, sabe, alguma coisa do passado, e lamentando, é, foi muito alto o preço. As bênçãos e a cura, a restauração precisa ser ressignificada, porque é a presença de Jesus em nossa história é que conta, de fato. Aprendo também com Susana que ela não buscou reconhecimento, mas deu o que tinha por amor ao seu mestre. Ela representa todos os que amam, doam, intercedem e sustentam sem holofote. O nosso Deus escolheu colocar holofote nela, mas um holofote que precisa ser, você tem que prestar atenção para vê-la, para percebê-la, porque ela isso não era importante para ela. Mas agradou o coração de Deus, agradou de tal forma que ele decidiu que a história dela ficasse registrada. Mas o que nós percebemos, exatamente pela falta de relevância em outras citações, a tradição, só a tradição católica tem Santa Susana, mas é uma coisa assim muito leve, muito sem expressão. Né? Mas não é sem expressão. O Senhor olhou para ela, viu a sua entrega, a sua dedicação. Sabe, uma mulher que está acostumada com luxo, ficar dormindo em tendas, acolhendo doentes, dormindo em lugares mais inóspitos, comendo coisas feitas nos caldeirões ali, por amor a um propósito, por amor ao que estava sendo feito, sem nenhuma necessidade de holofote. Susana, junto com Joana e outras, sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens. Sustentaram é um ministério poderoso. Susana investiu com generosidade na expansão do reino. Os recursos que temos não são neutros. Eles podem se tornar sementes eternas quando colocados aos pés do Senhor. Tenho pensado muito nisso, sabe? Como nós estamos cada vez mais capitalistas, como nós estamos mais presos às nossas poupanças, aos nossos futuros, aos nossos planejamentos financeiros. Como de repente a gente começa a se sentir meio dono do nosso dinheiro, né? Como se os nossos bens é que nos garantissem o final do mês, a feira do final do mês, é com os nossos bens é que nos garantissem a segurança de um teto. Então, nós precisamos olhar para a vida de Susana e ver como ela abriu mão disso tudo com uma entrega absoluta de valor no seu lugar. Susana foi curada e a resposta natural foi o comprometimento total com Jesus. Eu, eu fiquei muito tocada quando vi isso na vida de Susana, né? Falei, Senhor, quanto o Senhor tem feito por mim? Quanto o Senhor tem me abençoado? Quanto o Senhor tem sido um Deus resgatador? Um Deus que tem ressignificado tanta coisa na minha vida, no meu coração. Isso tinha que gerar comprometimento mais sério, gente.
Isso tinha que ser no meu coração, sabe? Uma resposta pronta. Que cada vez que eu dou uma ação de graças ao Senhor, eu tinha que dar um passo mais perto de um comprometimento e de uma entrega com Ele. Mas parece que a gente dá o passo da gratidão ou fica ali ou dá um para trás. É? E isso mexeu de fato comigo. Ela entende que a cura verdadeira leva à consagração. Gratidão não é apenas dizer obrigado, é viver como quem recebeu um presente eterno. Susana acompanhou Jesus até o fim. Lucas diz: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia viam tudo isso de longe. Susana representa os discípulos que não se afastam na dor, na vergonha, na perseguição ou na dúvida. Fidelidade não é medida pelo entusiasmo do começo, mas pela perseverança até o fim. Não basta começar com Jesus, é preciso terminar com ele. As mulheres que seguiam Jesus desde a Galiléia estão relatadas lá no texto que fala de Susana. Então, Susana estava lá, aos pés da cruz, como Madalena, sem entender nada, né? Sem entender nada. Estavam lá vendo aquela situação, ela não chegou aos pés da cruz como Madalena, mas ela não se afastou, não fugiu, não, sabe, ficou ali até o fim. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O nome de Susana pulou muito na minha, no meu coração, né? Porque ela realmente, na sua entrega, na sua dedicação, na sua gratidão, na sua fidelidade, tem muito a ensinar para a gente. Quero aprender com Susana a viver com gratidão, servir com fidelidade e permanecer com o Senhor até o fim. Então, eu trouxe essa para vocês verem que a gente pode e deve buscar os tesouros escondidos na palavra, que estão lá para nos ensinar.